nosso programa O Amor que Cura. Eu sou Sirlene Correia, consteladora familiar e empresarial. E hoje nós estamos aqui na Rádio Cidade falando sobre empregabilidade sistêmica. Como que você, em 2020, pode atrair uma nova oportunidade de trabalho ou a oportunidade que você deseja, né? Falando de campos vibracionais, de que nós somos vibração e nós atraímos aquilo que nós vibramos. E hoje aqui com a especialista de RH, Neuza Rabelo, você pode acompanhar nossa entrevista, né? Nós estamos aqui no segundo bloco, no Facebook da Rádio Cidade, no canal do YouTube da Rádio Cidade e também nos meus canais. O meu Instagram é Consteladora Sirlene Correia, o meu canal do YouTube Consteladora Sirlene Correia e o meu Facebook Sirlene Camargo Correia. Então você acompanha a nossa entrevista, que ela é em 3 blocos, né? Que hoje nós estamos falando com um tema muito pertinente aí à economia, a novas oportunidades, de como você conseguir um emprego ideal. No último bloco, a Neuza, especialista, vai trazer aí algumas dicas, né? De como você melhorar o seu currículo. E nós vamos entrar agora e falarmos da indústria 4.0, né? Para quem ainda não se atualizou, para quem ainda nunca ouviu falar esse termo, né? É importante que a gente entenda que a tecnologia já substitui muita mão de obra. E antigamente, há 10, 20 anos atrás, né, a gente imaginava robôs, né, fazendo o trabalho do homem. Mas hoje a gente pode dizer que softwares, né, coisas simples, o celular, programas de celular já substituem mão de obra. Então a gente não precisa esperar o robô, né? Aquele robô que vai fazer tudo aquilo que o homem não consegue ou que você vai economizar, né? O robô, hoje existe um investimento gigantesco de uma indústria, de uma empresa, mas hoje a mão de obra já está sendo substituída por pequenos softwares, por pequenos aplicativos que as empresas já usam, né? Isso já é uma realidade, né, Neuza? Sim. A gente pode ver os bancos, né? As agências eram enormes, com vários caixas, aquelas filas quilométricas. Hoje, a gente sentada no sofá da nossa casa, à noite, pode pegar o celular e fazer todas as transações que a gente quiser por um clique apenas. Então, isso nos chama a atenção para que a gente reflita e qual caminho tomar, né, com relação à nossa empregabilidade. O mercado está exigindo, né, cada vez mais conhecimento, sim, né, e mais que esse profissional tenha muito mais flexibilidade, né? Exatamente. Inclusive, as competências do futuro, vocês podem até olhar melhor depois, pesquisar e tudo, né? As competências do futuro não serão só as competências técnicas, lógico, a parte técnica vai te dar todo o know-how para você fazer o que você faz. Mas as habilidades, as principais habilidades do futuro, flexibilidade, ou seja, né, a famosa resiliência, você se adaptar rapidamente às mudanças e você ter habilidade de relacionamento. São as duas competências, lógico, tem muito mais, mas as principais, flexibilidade para se adaptar às mudanças, resiliência e capacidade de relacionamento, de se relacionar com as pessoas, que isso a máquina não tem. Por mais que a máquina substitua qualquer programa, qualquer software, qualquer ação operacional, né? Nós, além do operacional, temos a grande facilidade de nos relacionarmos. Por isso que quanto melhor você tiver relacionamento com as pessoas, melhor vai ser a sua condição de fazer seu network, de você estar sendo visto, de as pessoas te procurarem, de você se destacar naquilo que você faz. É interessante você trazer, né, essa questão de relacionamento, porque mais uma vez a gente vai para a área sistêmica, né? Não tem como você fugir das leis sistêmicas em qualquer área da sua vida. Trazendo aqui uma explicação rápida, né, sobre a visão sistêmica dos relacionamentos, porque vai ser exigido, é a única coisa que a máquina não vai substituir, exatamente, né? Então, é a única característica, uma das, né? Logicamente, sim, que você resumiu aí, mas relacionamento é a característica que a gente precisa mais aperfeiçoar e é a coisa mais difícil do ser humano, né? Exatamente.
É nós nos relacionarmos com outras pessoas, nos relacionarmos com pessoas diferentes de nós, né? Tanto de pensamento, de ideologia, de comportamento. É a parte mais de crenças, é a parte mais desafiadora do ser humano, é o relacionamento. Quando a gente traz isso de uma visão sistêmica, nós vamos lá para a origem do relacionamento, né? O primeiro relacionamento que a gente tem na vida é o relacionamento entre a mãe e o feto, né? Quando a gente está ali na barriga da mãe, é a nossa primeira experiência de relacionamento. E se de alguma forma essa primeira experiência de relacionamento foi interrompida, foi de alguma forma afetada, bruscamente, nós vamos ter esse rompimento quando a gente nos torna adulto, né? Na nossa vida. Nós vamos carregar isso para a vida toda. O que aconteceu lá na gestação, o que aconteceu nesse relacionamento entre mãe e feto, vai nos trazer características de comportamento, né? Porque hoje você é admitido pelo seu currículo, né? Exatamente. E demitido pelos seus comportamentos. Exatamente. Porque os nossos comportamentos, eles nos fazem fazer aquilo que a gente faz, né? Mas esses comportamentos, eles são inconscientes. 90% das atitudes que a gente tem são inconscientes. Elas estão registradas na nossa memória celular e a gente faz aquilo tem um porquê. Tem um porquê de eu ser agressivo, tem um porquê de eu não gostar de tal coisa, tem um porquê de eu não ter flexibilidade, tem um porquê de eu não gostar de mudança. Existe uma informação nessa sua dificuldade que nós visivelmente não enxergamos. E que a constelação vem trazer esse olhar, né, essa gestão do invisível, para que isso possa trazer à tona, para que isso possa trazer a nossa consciência, a gente possa lidar com isso, né? Aí você traz isso para uma consciência, Neuza, como uma psicóloga, né? Uhum. Pode trabalhar com as informações que você colhe ali do inconsciente. Ressignificar, né? É um termo da psicologia, né? Ou do coaching, é ressignificar aquilo e dar um novo olhar. Um novo olhar, por isso exatamente. Que fica leve, né? Por isso que fica leve. Talvez aquilo que você achava que era ruim, talvez aquela rejeição que você sinta ou aquela dificuldade de se relacionar tenha a ver com a notícia que a sua mãe recebeu quando ela ficou sabendo que estava grávida de você. Muitas vezes naquele momento que nós, mulheres, né, existe a mulher, né, e existe a mãe. São duas personalidades. Nós, como mulheres, temos as nossas dificuldades, né, de como mulheres, de lidar com o sexo masculino, de lidar com os relacionamentos. E tem a parte materna, né, que a gente leva aquilo para um lado de amor incondicional. Existe aquilo que a gente espera de uma mãe, né? E nem sempre aquilo é possível, porque antes de uma mulher ser mãe, ela é uma mulher, ela é um ser humano com todas as limitações e dificuldades também sistêmicas dela. E pode ser que naquele momento que aquela mulher recebeu a notícia que ela ia ser mãe, ela não estava num momento de equilíbrio racional que ela pudesse lidar com aquela situação, né? Porque é uma vida que muda, é uma grande responsabilidade. Então pode ser que naquele momento ela rejeitou, ela não quis, ela negou aquela gestação. Isso é a coisa mais comum, né, Neuza? Eu como mãe, você também como mãe, e ainda mais você como uma psicóloga, entende que é uma notícia que muda uma história, que muda uma vida. E de repente, emocionalmente, a gente não estava preparado para lidar com aquilo. E aquilo nos trouxe um impacto tão grande que inconsciente, ou consciente, ou os dois juntos, ou um ou outro, foi uma coisa desesperadora, né, para aquela mãe. E pode ser que naquele momento, talvez 10 minutos, 1 minuto, meia hora, 1 hora, um dia, uma semana, ela não conseguiu lidar com aquilo. E ela precisou digerir aquilo. E aquele bebê que estava ali sendo gerado, né, já recebeu as informações. Opa, eu não sou bem-vindo. Aquilo já foi o suficiente para nos causar traumas. E aquilo, dependendo de como
foi todo aquele contexto, né? É um contexto muitas vezes desafiador de como aquela mãe é acolhida, de como o pai acolhe, de como aquela família acolhe, de como está a situação. Então existe um contexto ali que melhorou ou piorou aquela situação, né? Então quando a gente diz sobre traumas, sobre bloqueios que muitas vezes estão ali no nosso inconsciente, muitos deles foram gerados na barriga da nossa mãe. Isso não quer dizer que a sua mãe é culpada disso, né? A constelação nos traz sempre a informação que não há culpados e nem inocentes, né? Não há algozes e nem inocentes que nós não devemos julgar. Nós simplesmente devemos olhar com amor, que naquele momento era só isso que a nossa mãe sabia fazer, né? Quantas vezes nós nos deparamos com situações que tomamos decisões com limitações, né? Quando a gente sai daquele emaranhado, a gente pensa, nossa, eu podia ter feito diferente, né? Sim. Eu podia ter tomado outra atitude, mas naquele momento era só aquilo que eu sabia fazer. E eu não pude, eu não tinha outra compreensão. Então, sempre que nós trazemos na visão sistêmica, nós olhamos com amor. Nós aceitamos a história da nossa mãe e nós acolhemos aquela dor. Só assim nós mudamos aquele trauma, aquele comportamento. Então, relacionamento é uma coisa muito profunda, muito ampla, que as constelações trabalham numa profundidade gigantesca, né? Levando em conta que o primeiro relacionamento que a gente tem na vida é com a mãe e a vida toda é pautada em relacionamentos, né? Sim, sim. E até os 7 anos, né? Essas relações vão se ampliando, começando com a mãe, depois vem aí, né? A escola, o pai, lógico, né? Os familiares, a igreja, provavelmente, a escola, né? Então, tudo isso vai desenhando, né? Vai reforçando algumas coisas que, inconsciente ou inconscientemente, já são, né? Colocadas, né? Dentro de mim, das minhas percepções. É verdade. E aí muitas vezes a gente se depara com adultos difíceis de lidar. De lidar com relacionamentos difíceis. E isso, dentro de uma empresa, é algo extremamente prejudicial a ele, né? Mas não é porque a pessoa quer assim, né? Muitas vezes a pessoa não tem noção de que aquilo está ligado com outras coisas muito mais profundas. Ela acha que ela é assim, né? Eu sou uma pessoa difícil de lidar, eu não sei o que fazer. Muitas vezes a pessoa não sabe como trabalhar isso, trazendo em consideração, né? Que é uma das ferramentas mais observadas numa empresa, né? Quando a gente traz para esse contexto de empregabilidade, de uma visão de futuro, de novas oportunidades. Então, há uma maneira, com amor, né? De se olhar essa questão de relacionamento. De repente, você, ouvinte, está ouvindo essa entrevista aqui e, de repente, de alguma forma, você se conecta com essa dificuldade de relacionar e talvez você se culpe, né? Porque a gente não sabe como lidar com isso e a gente muitas vezes nos sente a pior pessoa do mundo, né? Eu sou péssimo em relacionamentos, eu não sei o que fazer, eu acho que não tem como mudar. Então eu tenho uma excelente notícia para você, né? É possível você mudar esse comportamento tratando as raízes da causa, sabendo que quando você estiver sendo analisado numa entrevista de emprego, né, Neuza? Sim. A coisa mais importante que o entrevistador, né, com os estudos que você tem de comportamento, muitas vezes só visuais, né? Sim, sim. A postura, a a comunicação não verbal, né? A forma com que eu vou vestido, a maneira com que eu me posiciono, né? Como que eu respondo. Aliás, gente, no elaborar o currículo, você já consegue entender um pouco sobre o perfil da pessoa. De que forma que ela coloca, né? As informações no currículo. Então, a partir daí você já começa a fazer uma visão, né? Você já começa a ter uma visão, uma leitura sobre o candidato. Só o fato de ler o currículo. Exatamente. De que forma que ele coloca as informações no currículo, né? Você já começa a falar, nossa, tem pessoas que já se desclassificam no currículo, outras se desclassificam quando você liga para a pessoa, dependendo de como ela responde, o que você pergunta, ao telefone, ela já se desclassifica, ela mesma se elimina do processo.
E você percebe essa diferença, né, entre uma pessoa e outra. Eu trabalhei em consultoria, onde trabalhávamos com vagas, né, com empresas, e às vezes você ligava em horário de almoço, a pessoa falou, ai, me liga daqui a pouquinho que eu estou almoçando. Então, assim, você vê o interesse da pessoa em se recolocar, né? Olha, liga daqui a pouco que eu tô almoçando, e a pessoa tava desempregada. Quer dizer, então, o que é mais importante nesse momento, entendeu? né? Eu largo o prato, eu paro de comer, eu falo, peraí, eu quero falar, onde que eu tenho que ir? É agora? Vamos lá, né? Então, assim, qual é a disposição que você tem? Então, a energia que você coloca, é o interesse que você coloca, né, na sua fala, né? A energia que você coloca na sua fala é a energia que você vai usar para trabalhar, para cumprir a sua função, para cumprir a sua obrigação, para se relacionar. Então, como você coloca, como você dispõe as informações no currículo, qual é o seu e-mail, colocar um e-mail de uma forma séria, né? Por exemplo, tem e-mails que é assim, Tatinha Feliz 2018, por exemplo. Então, assim, uns e-mails que fogem. Então, você fala, pera, como que é a forma de trabalhar, de se relacionar de uma pessoa que coloca um e-mail desse tipo? É um e-mail infantilizado. E as pessoas infantis ainda são crianças, então se elas são crianças, elas não precisam trabalhar. É uma outra questão da constelação também. Então, trabalha e ganha dinheiro o adulto, a pessoa madura. Então, o quanto que eu uso essa maturidade na minha fala, na minha postura, em como eu elaboro meu currículo. É interessante você trazer essa questão aí de infantilidade, que é uma coisa que eu observo muito, são apelidos. Uhum. Apelidos que as pessoas gostam de ser tratadas, muitas vezes são apelidos que remetem lá à sua infância. Exato. Ah, sim. A minha avó me chamava assim quando eu era criança, tal, e eu fico declarando isso, quer dizer, eu ainda estou presa na minha infância. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, com essa postura. Quando a gente olha isso numa visão sistêmica, é que a pessoa ainda está presa na sua infância. Então, apelidos são coisas de criança. E quando você é um adulto, você precisa ser chamado pelo seu nome. O seu nome tem uma energia, tem um poder, né? Inclusive, quando a gente fala de nome, outra questão energética de um nome, você precisa ter, principalmente comercial, né? Então, uma dica aí sistêmica, né? Junto com uma dica da Neuza, que é especialista de RH, de repente você está buscando uma recolocação, crie um e-mail com o seu primeiro nome e o nome que vem do seu pai. É a força. É a força. O sobrenome do seu pai é a força para conquista. Porque o pai, a figura paterna, ele nos significa que é aquela força que nos leva ao mundo, que nos leva à conquista, que conquista o dinheiro. Então essa é a energia do pai, né? A mãe é a energia do relacionamento e a energia do pai é a energia da força. Então uma dica aí que já pode deixar aqui para os ouvintes, crie um e-mail com o seu nome e o sobrenome do seu pai. O sobrenome paterno tem muita força de conquista. Então, a primeira dica aí para você em 2020, que está buscando uma recolocação, crie um e-mail profissional para você mandar os seus currículos com o sobrenome paterno. E uma pergunta, Neuza, que eu quero fazer para você, até uma curiosidade minha, as empresas olham as mídias sociais, olham os Facebooks e os Instagrams da vida? Meu Deus! Muitas empresas, muitas, principalmente se a vaga é para marketing, vendas, onde vai ter um relacionamento muito grande com clientes externos, né? Onde é uma vaga bem estratégica dentro da empresa. A gente até brinca, né, que o LinkedIn contrata e o Facebook demite. Já tivemos também, quando eu trabalhava, né, em consultoria, casos assim, verídicos da empresa, o profissional já estava prestes a ser contratado e a empresa pediu o Facebook do candidato. Aí ela olhou o Facebook, porque lá você coloca como você realmente é, né? O Facebook sem filtro. Sem filtro, exatamente, é a sua vida. Então, não que você vai mudar,
Só que o que você escolheu tem a ver com o seu jeito de ser? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação às minhas escolhas profissionais. Porque se eu gosto de determinadas coisas e aquela profissão, de alguma forma, não condiz com aquele perfil, eu tenho que repensar na minha escolha profissional. Por isso que tudo isso tem a ver, né? De que forma que eu escolhi. Então, o Facebook, ele é algo onde você realmente vai falar de você. Lá é sem filtro nenhum, como disse a Silene. E a empresa vai verificar as coisas que você curte, as coisas que você compartilha. Lá vai falar muito de você. Muito, muito, muito de você. Vai falar sobre seus valores, principalmente sobre valores. E as empresas, muitas empresas são pautadas, né? A cultura da empresa é formada de missão, visão e valores, é o que sustenta a empresa. E nós também temos que entender qual é a nossa missão, qual é a nossa visão de futuro e quais são os nossos valores. E muitas vezes, quando isso entra em conflito, entre os meus valores, minha missão, visão com os da empresa, é aí que surge um desconforto e aí você acaba ficando meio indeciso. Pera, né? Em que momento eu estou vivendo? Eu tenho que repensar tudo isso, né? Então, muito cuidado aí com de que forma você se expõe nas mídias sociais. Tá? Uma grande coisa, as pessoas que ficam entrando aí em brigas políticas, né? Pelo amor de Deus, pois é. Aí a gente vê a pessoa na vida real, né? Você já vai entender que se você falar uma vírgula ali, você vai bater de frente, você vai ter um problema de relacionamento ali, né? E é interessante que o Facebook, ele acaba sendo um marketing, ele pode ser usado até contra você, e nesse caso, sim. E eu acho interessante, né, que eu atendo muito, tanto em terapia também, como eu atendo em processo de coaching, e às vezes as pessoas me procuram e falam, eu vi que você fez tal curso, assim, eu vi você postar tal coisa, eu vi que você gosta de cachorro, né? Então, assim, eu procuro me policiar muito, porque o Facebook acaba sendo o meu marketing. Não a vitrine, né? Exatamente, a vitrine. Não que esse meu policiar me custe algo muito, muito doloroso, muito árduo, mas tem muito a ver com a minha vida. Então são as coisas que eu acredito, são as coisas que eu valorizo e me levam a fortalecer a minha escolha profissional. Então ali estão as pessoas que eu atendo, ali estão as pessoas que me conhecem, as pessoas que querem talvez conhecer aquilo que eu faço. Então é interessante, acaba sendo o meu marketing mesmo, a minha vitrine. Verdade. É muito importante a gente tomar consciência, né? Na verdade, o que você coloca ali é realmente quem você é, né? Exatamente. Então, ali transparece, né? Eu sempre digo que a boca fala o que o coração tá cheio. Isso. Então, tem gente que xinga ali o mundo é porque ele é assim. Né? Exatamente. Ele vibra isso. Exatamente. E aí, depois também você não reclama se você não encontra aquele emprego que você acha que você mereceria, né? Sim, então... E aí você fala, não, no trabalho eu sou diferente. Gente, nós somos seres únicos. Tudo bem que nós somos duais, né? Existe lá uma força positiva e uma negativa dentro de nós. Isso como todo campo energético. Por isso que quanto mais eu me conheço, mais eu sei lidar com esses dois campos. Então, peraí, como é que eu sou diferente em um lugar e em outro? Queira ou não, em algum momento, aquele seu lado mais sombra, aquele seu lado mais impetuoso, em algum momento ele vai aparecer, principalmente numa situação de conflito. Que eu falo sempre, né, que numa situação de conflito parece aquilo que eu tenho de pior. Então, por isso que eu tenho que o tempo todo me conhecer, entender quais são as minhas limitações e trabalhar com ela, lidar com ela para que eu consiga me posicionar de acordo com a situação da forma mais adequada possível. É verdade. Bom, a gente vai entrar agora no mais um intervalo comercial e depois, Neuza, eu queria que vocês dessem umas dicas aí para o ouvinte, para quem está nos ouvindo aqui na rádio, para quem está nos ouvindo aqui nos canais do Facebook, YouTube e Instagram, para que eles pudessem já colocar em prática antes do evento que você vai fazer, né? Sim, vou dar umas dicas, mas vou deixar o pessoal com água na boca, porque vocês terão que ir lá, né? É verdade. Então a gente daqui a pouquinho volta para os intervalos comerciais.